Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando o nosso 5º dia de aula de História Eclesiástica 1. Já oramos, como é costume, mais uma vez. Boa noite, graça e paz. Amém. Boa noite, graça e paz a todos. Boa noite, graça e paz a todos. É com muita alegria que estamos aqui, tratando desse tema tão relevante, a nossa 5ª aula. E hoje nós estaremos dando sequência ao 4º século. Quero lembrar a todos que as nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar assistindo novamente esse material para aprender, para ruminar sobre os temas tratados, e também para que aqueles irmãos que desejarem fazer esse curso em EAD possam estar usufruindo desse material. E também deixamos essas aulas gravadas e disponíveis para que muitos irmãos crentes espalhados, onde quer que essas aulas cheguem, possam estar tendo, eu diria, o privilégio de aprender os temas e, assim, dessa forma, possa estar abençoando sua igreja local, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, vamos ler um texto bíblico. E hoje nós estaremos utilizando aqui o material do Justo Gonzalez, né? Nós temos aqui utilizado a história do cristianismo ilustrada, né? A história ilustrada do cristianismo, do Justo Gonzalez. E hoje a gente vai trabalhar, vamos fazer só um apontamento do volume 1, porque tudo que tratamos até o momento foi o volume 1. E já começamos os assuntos do volume 2. Então, hoje eu estarei também trabalhando com vocês no volume 2 do Justo Gonzalez. Quero também hoje falar um pouco sobre parte daquele livro que é a História da Igreja em Quadros, né? Um livro muito bom, e a gente vai estar também fazendo vários apontamentos com relação a esse período. Eu passei para vocês um material extra, para vocês depois assistirem, né, para complementar essas aulas. Então, só quero reprisar aqui para vocês, né, eu passei 4 vídeos sobre a patrística do pastor professor Marcos Granconato. Passei também um material para vocês da Escola do Discípulo, do Felipe Brender, que também ele trata sobre esse assunto, vídeos de uma alta qualidade, excelente. Eu tenho gostado muito, mas podem ver que no material deles são vídeos bem concisos, então eles resumem os pontos principais. E também passei para vocês um material da professora Márcia Zoner, que também ela dá aula de História Eclesiástica 1, e ela tem um material muito vasto e muito bom, gravado, para que possa agregar as aulas dos irmãos, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Amém, combinado. Então, como é costume, e é claro, né, irmãos, todo o material extra de outros grandes teólogos, historiadores, professores, que vocês tiverem e verem, pode passar para mim, que eu estarei apreciando e estarei recomendando como material extra para reforço dessas aulas, né? Porque, afinal de contas, estudar 2.000 anos de história, e nós estamos aqui estudando apenas os primeiros 5 séculos, eu quero literalmente ficar e parar entre o 5º e o 6º século, eu não quero passar disso, eu quero estudar esse período em História Eclesiástica 1, que é a história da Igreja Antiga, ou seja, e já vou até falar algumas palavras que a professora Márcia Zoner, enquanto eu fazia uma lição de casa apreciando o material dela, ela falou que foi muito interessante, eu quero repassar aqui com vocês. Então, lembrando que História Eclesiástica 1 é esses primeiros 500 anos, 600 anos da Igreja Primitiva, tá bom? Da Igreja Primitiva, não, da Igreja Antiga, que une ali o período da Igreja Primitiva até esses primeiros séculos. Tá bom? Vamos ler um texto bíblico, meus irmãos? Um texto que se encontra em Êxodo 34, 27. Êxodo 34, 27. Estou com ele aqui. Por favor, pastor, pode ler para nós? Êxodo 34, 27, por favor. Amém. Disse o Senhor a Moisés: escreva estas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você
e com Israel. Glória a Deus. Deus pediu para que Moisés escrevesse, e nós sabemos que ele de fato escreve, não só aqui o livro do Êxodo, mas todo o Pentateuco, é o que nós acreditamos. E é interessante que a professora Zoner, ela menciona que a história, ela só é documentada a partir de quando o homem registra seus próprios acontecimentos ou fatos. É bem interessante que, enquanto não há o registro pelo próprio homem, então ali, de outra forma, ainda não é a história. A história passa a ser estudada como ciência a partir do registro dos seus próprios, no caso, cronistas, historiadores, de qualquer povo. Então, é bem interessante que a gente vê que a Bíblia não é um livro de história, mas Deus também faz questão de se revelar a nós, na sua revelação especial, com um livro que nós acreditamos que ele é muito mais espiritual do que de fato físico, mas ele não deixa de ser um livro que também atua na história, na nossa história, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Então, fiz questão só de ler aqui, porque a gente vê que Moisés foi um cronista sagrado, né? Foi alguém que recebeu de Deus, do Espírito Santo, a palavra de Deus, e ele registrou. E a gente tem esse livro maravilhoso aqui para nos ajudar. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá, meus irmãos, vamos aqui, agora, eu quero até fazer uma pergunta para vocês, não é uma pergunta de retórica, mas é uma pergunta que eu quero, enquanto eu pensava nesses assuntos, sobre esse tema, eu cheguei e formulei essa pergunta para vocês. Roma, o Império Romano caiu? O Império Romano, a gente, né, começou falando na última aula que, de fato, logo depois ali de Constantino, logo depois de Teodósio, a gente vê que o Império Romano vai tendo as suas ele já vinha enfrentando ali os seus grandes problemas, as suas grandes dificuldades, e aí eu falei assim, puxa, eu vou fazer essa pergunta para os meus irmãos. O Império Romano, de fato, ele chegou a cair, como registra a história? Eu acho que depende do ponto de vista, né? Porque a gente vê hoje, inclusive nas leis, né, um reflexo do que era o povo romano sendo atribuído nos nossos dias através da questão civil, organizacional e etc. Então, acho que a partir dessa perspectiva, não. Ou seja, há um legado aí. Joia, pastor. Mas perceba, irmãos, quando a gente sabe que historicamente, de fato, caiu, né? E a gente vê isso como documento na história, que realmente há uma data em que os bárbaros conquistam Roma, né? Mas enquanto fazia a minha lição de casa, eu falei assim, puxa vida, eu vou fazer essa pergunta para os meus irmãos, porque é interessante, né, que essa data que finda historicamente o Império Romano é a data do ano 476 depois de Cristo. Ou seja, um pouco depois, né, de Constantino, um pouco depois desses novos formatos em que a igreja passa a ser a religião oficial do Império Romano. Mas algum irmão quer fazer mais algum comentário sobre isso, né? Sobre a minha pergunta? O Império Romano de fato caiu. Roma, e quando eu falo Império Romano aqui, irmãos, lembrem de Império Romano do Ocidente e do Oriente, né? Porque você tem que lembrar que foi dividido. Nós vimos isso nas aulas passadas, né? Querem fazer mais algum comentário? O pastor caiu, né? Sem levar em consideração o que o pastor Johnny falou aí, eu acho que só sobrou mesmo foi sombra do que ele foi, né? Porque quando ele foi dividido lá ele ficou com dois impérios, né? Quando foi dividido, ficou com
uma parte em Constantinopla e a outra em Roma, né, propriamente dita. Agora só sobrou a de Roma. Então, acho que é sombra do que já foi. Joia, joia. Isso aí, pastor. Isso aí, meu irmão. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Meus irmãos, sobre essa questão, né? Maísa, paz, filha. Paz, pastor, paz, irmãos. Então, Amém, deixa eu graças a até, Deus. deixa eu até recapitular aqui, só lembrando para vocês, pegando aqui um mapa, que é muito importante sobre essa questão do império, né? Para lembrar a todos como que Roma ficou, né, depois. Deixa eu pegar aqui. Então, de fato, meus irmãos, o Império Romano, como nós bem conhecemos, de fato, ele caiu. Mas onde eu quero chegar? Qual que é a ideia que eu queria falar um pouco aqui com vocês, né? O que eu quero mencionar sobre essa questão? Eu quero mencionar que vocês... Deixa eu mostrar aqui esse gráfico aqui. Por aqui, esse gráfico. Um pouquinho antes da queda do Império Romano, ele tinha sido dividido em 4 partes, como vocês bem sabem, a gente já viu, e depois ele se torna uma divisão em 2 partes, né? Onde a sede passa a ser com Constantino aqui no Império Bizantino. Então fica Império Romano do Oriente e do Ocidente, né? A gente tratou isso nas aulas passadas. Mas voltando ao que eu estava fazendo a minha pergunta, onde que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? Como vocês bem disseram, o Império Romano de fato caiu. Mas lembram que um pouco antes da queda dele, a parte ocidental, que é a parte ali, principalmente onde está a Itália, essa parte aqui que a gente acabou de ver, deixa eu publicar aqui de novo. Essa parte aqui ocidental, ela já estava sendo muito, eu diria, fragilizada. Ela já estava passando por grandes problemas internos e aqui começam, então, a terem muitos conflitos, né? Os bárbaros, eles vão invadindo e eles vão dominar, né? No caso, Roma. E aí, em função dessa invasão, parte ocidental é dominada pelos bárbaros, como eu mencionei há pouco para vocês, no ano de 476. No entanto, a parte oriental, com a capital em Constantinopla, continuam existindo por quase 1000 anos, depois da queda de Roma, né? Então, olha só que interessante. O que eu queria agora dar para vocês como uma contribuição? Olha que interessante. Roma, como Estado, como política, cai. Mas percebam que a força religiosa dela, aquilo que começou a ser construído por Constantino e depois ratificado por Teodósio, acaba não caindo. Por quê, irmãos? Porque o Império Romano, nos moldes civis e políticos, sim, mas a força religiosa que vai nascer aqui em Roma por causa do catolicismo continua sendo uma força, mesmo sob o domínio bárbaro, até mesmo fazendo um contrapeso ao novo Império Romano com sede em Constantinopla. Olha que interessante. Quando eu fazia a minha lição de casa, para passar para vocês o material de hoje, eu falei assim, não, eu preciso dar essa contribuição aos meus irmãos. Porque ao estudar história, irmãos, a gente estuda a história nos seus acontecimentos, nos seus fatos, e nós não podemos negar que houve a queda, mas quando a gente começa a pensar que o Império Romano
ele só muda a figura, porque aqui ele tem uma figura estatal e uma figura política, e agora nasce com esse novo Império Romano Ocidental o que? Uma força o quê? Religiosa, porque lembra que nós falamos nas aulas passadas que os bárbaros que de fato agora dominam Roma, muitos deles eram cristãos, inclusive. Vocês vão ver na literatura do Justo Gonzalez que muitos deles, pouco tempo antes, se convertem ao cristianismo. Ou seja, quem conquista Roma também são cristãos. Eles são bárbaros, porque, de fato, eles não estavam debaixo da cultura grego-romana, eles tinham as suas próprias culturas, mas grande parte do que acontece aqui, até sendo estabelecido nesse Ocidente, são grupos que, ora, são cristãos, nem todos, é claro, mas aqui viram praticamente cidade-estados, logo depois da queda do Império Romano. Mas a força religiosa de Roma continua muito forte, não só nessa região, mas fazendo frente a todo o Império também. Então, olha que interessante. E quando eu falei há pouco que Constantinopla, ela continua também, durante um longo tempo, ela continua sendo, eu diria ali, ela continua como um reino, né? Constantinopla, e ela vai cair apenas em 1453, com o Império Turco Otomano. Olha que interessante. Então, Constantinopla, ou seja, o império chamado Romano Oriental, vai até 1453, praticamente, né, quase 1000 anos depois da queda do Império Romano. Mas percebam que a religião cristã de cunho católica romana, ou seja, romana ou ortodoxa grega, continuam também fazendo uma força religiosa em todo esse conglomerado, durante esse período até 1453. E mesmo depois que vem aqui os turcos otomanos, percebam que, mesmo que muita coisa tenha mudado depois da conquista turca, mesmo assim, a Igreja Ortodoxa se mantém de pé até os nossos dias. Enquanto eu fazia a minha lição de casa, meus irmãos, olha que interessante. O Império Romano do Ocidente cai, mas a religião que nasce como força continua. Continua até quando? Até os nossos dias. E a mesma coisa acontece com o quê? Com o romanismo ortodoxo grego e russo. Vem o Império Turco-Otomano, mas de uma forma ou de outra eles também sobrevivem até os nossos dias. E olha que interessante, irmãos. Mesmo os russos, né, a religião ortodoxa grega, ter tido uma perseguição ferrenha, né, principalmente no que se diz respeito a nesses últimos 100 anos pelos socialistas e comunistas, eles estão de pé ainda também como uma grande força no mundo. Por que eu falei, preciso fazer esse corte hoje com os meus irmãos? Porque esse corte é muito interessante. Percebam que muda-se um governo, que é um governo político, que é um governo civil, nasce um governo, vamos chamá-lo de religioso, e ele se mantém até os nossos dias. Ou seja, irmãos, olha como a história ela vai tendo seus cortes e como vai tendo as suas mudanças. É claro, eu estou dando uma síntese aqui para mostrar que quando a gente estuda a história, mesmo que aquela história passe por certas transformações, os resíduos ou a influência ou o legado daquela história continua fazendo parte de muitas civilizações, e hoje nós, né, como brasileiros, somos influenciados demais, fomos, né, e somos, pelo catolicismo romano, nem tanto pelo catolicismo ortodoxo grego, né? Olha que interessante. Ou seja, cai-se o império, mas não cai-se um legado. E eu né, queria deixar isso para vocês aqui como um fato histórico, né?
um fato que nos chama a atenção, tá bom? Beleza, meus irmãos? Querem fazer algum comentário diante disso? Beleza. Quero fazer alguma pergunta? Podemos prosseguir. Graça e paz, graça e paz, Maísa. Oi, pastor, pode prosseguir. Tá joia. Então, interessante isso, não, irmãos? Não é interessante? Por que eu estou fazendo esse comentário aqui com vocês, irmãos? Porque a professora Márcia Zollner, olha só que interessante o que ela disse. Quando nós vivemos o nosso dia a dia, né? Fazendo o ministério na igreja, ensinando os irmãos, vivendo o nosso momento contemporâneo, a gente se esquece que o que somos hoje foi fruto do passado. E até ela disse uma frase muito interessante, dizendo que a igreja não começou com as nossas igrejas, né? A gente não tem uma percepção, eu sei que a gente sabe disso, que nós derivamos de uma outra igreja, que foi derivada de uma outra, que veio de um grupo missionário, de um evangelista, mas a gente se esquece disso, né? A gente se esquece que a história eclesiástica, a história da igreja, ela se deriva. E aqui, quando a gente está falando do catolicismo romano e ortodoxo grego, a gente está lembrando um pouco também da nossa história e das influências e dos desdobramentos que isso nos atinge. Tá bom, meus irmãos? Tá joia? Beleza? Então, Beleza. hoje, como eu pretendo falar um pouco e concluir, né, a queda do Império Romano, deixa eu fazer uma breve recapitulação de tudo que a gente passou até esse momento. Deixa eu, inclusive, pegar aqui o livro do Justo Gonzalez, eu vou estar replicando aqui para vocês parte dele, só como uma ferramenta didática aqui, né? Nós estudamos aqui o volume 1, vou estar replicando alguns slides aqui desse material. Então, só para a gente ter uma noção, irmãos, ó, a gente, olha só, já passamos, né, por todos esses capítulos. Deixa eu até aumentar um pouco a letra aqui para facilitar para vocês, né? Então, fazendo aqui uma breve recapitulação, inclusive, deixa eu até pôr aqui nesse outro material aqui. Não, aqui. Isso, volume 2. Pegar essa parte aqui, dos acontecimentos e dos imperadores. Deixa eu fazer um breve resumo para a gente chegar, inclusive, aqui e a gente ir até o ano de 476. Só fazendo um breve apanhado, né? Porque, como eu disse para vocês, irmãos, ao estudar a história da igreja, a gente tem que olhar por várias frentes. Inclusive, a própria professora Márcia Zollner, ela fala uma coisa interessante, irmãos, que cada historiador ele vai datar de uma forma diferente. Nós vimos isso também em Introdução ao Antigo Testamento e Introdução ao Novo Testamento. Não há um consenso, por exemplo, sobre os cortes na história. Há uma ideia aproximada. Né? Por quê? Porque cada historiador e cada pessoa que escreve, ela escreve a partir daquilo que ele acha mais relevante. Por exemplo, alguns que estarão fazendo aqui um apanhado da história antiga, eles vão fazer um apanhado da história antiga até o sexto e o sétimo século. Outros vão parar aqui, literalmente, no ano 476, que é a queda do Império Romano. Então, por que eu estou falando isso aos irmãos? Não se assustem quando vocês verem, eu não sei se vocês já notaram nas obras que vocês estão estudando, que tem algumas diferenças sobre essa questão. Vocês já chegaram a notar isso ou não? Não, pastor. Não. Então, há uma pequena diferença. Mas em outras a gente percebe claramente, assim, nunca é unânime, né?
Nunca é unânime, exatamente. Não é unânime em algumas datas, não é unânime em algumas afirmações, porque, irmãos, como eu disse, existem muitas coisas que foram escritas, e mesmo que um pai da igreja escreveu, e aqui fica até uma dica, irmãos, ao estudarmos um pouco os pais da igreja, para as próximas aulas, assim que terminarmos esses assuntos mais gerais, eu quero estar concentrando e voltando a fazer uma recapitulação de alguns pontos de alguns pais da igreja, para deixar aqui esse bloco e esses ensinos que a gente tratou até agora de uma forma, eu diria, mais relevante. Então, nessas 5 aulas, hoje é a nossa 5ª aula, a gente veio trazendo um pouco da história dos judeus, um pouco da história da igreja, um pouco da história do romanismo, falamos um pouco sobre os imperadores. Hoje a gente vai concluir essa parte, vamos falar um pouco da queda. Nas próximas aulas, não tem como, quando a gente fala sobre a queda do Império Romano, não tem como a gente fugir do assunto dos bárbaros, faz parte. Logo depois, estaremos também falando um pouco sobre os monastérios, ou seja, percebam, assim que eu acabar essa parte mais geral e histórica, eu vou voltar e quero trabalhar com vocês, novamente, traçando algumas linhas dos pais da igreja e destacando alguns pais e algumas obras mais relevantes. Por que eu quero fazer isso, irmãos? Porque assim como nós estamos estudando história eclesiástica, a minha proposta aqui com vocês é o quê? É mostrar o que esses primeiros homens, chamados pais da igreja, ou patrística, né? Eu gosto de fazer um corte, inclusive, até Constantino, e depois de Constantino, né, ou pelo menos até o Concílio Niceno, pode ver que na igreja, aqui quando a gente tem até a igreja, esse material aqui, que é, deixa eu pegar aqui novamente, aqui, a igreja, a história da igreja em quadros, né? Desculpem pelo branco. Na história da igreja em quadros, a gente nota, meus irmãos, o quê? Uma discussão muito interessante. Qual é a discussão que eles colocam em pauta? Os temas principais e as defesas deles. Então, eu quero voltar, depois que a gente passar esse apanhado, eu quero voltar e quero gastar um tempo com eles. E como eu dizia há pouco, quando um pai da igreja, muitas vezes, também está escrevendo a partir de algo que ele ouviu, vocês têm que lembrar, irmãos, que diferente de hoje, naqueles dias ainda não tinha, até Eusébio de Cesareia, não tinha muitos documentos históricos do que se diz respeito. Eram mais uma questão de tradição. Então, é normal que um pai da igreja, muitas vezes também, possa até relatar um fato que entre muitos historiadores, depois de averiguar aqueles fatos, são fatos que não traziam muita confiança. Então, assim, eu estou falando isso tudo para vocês para que a gente possa, depois, ao voltar, a gente vai pegar aqueles fatos mais relevantes, aquelas discussões mais teológicas, e aí a gente vai resgatar o que, de fato, os pais da igreja deixaram para nós como legado, tá bom? Mas agora, voltando, como eu disse para vocês, o Império Romano ele vai cair no ano 476. Então, eu queria só fazer uma breve recapitulação das divisões históricas do Império Romano. E olha só que interessante, irmãos. O Império Romano, quando a gente pensa em Império Romano, a gente acha que desde quando Roma ganha ali expansão sobre o Império Grego, ali ele já se torna um império. Mas, de fato, o Império Romano, ele só é, de fato, considerado império do ano 27 a.C. em diante. E do ano 27 a.C. até o ano 325, ou seja, né, aqui eu vou colocar simplesmente, só para ilustrar, né, o ano 27 até o ano 325 depois de Cristo, ele é chamado Alto Império, que é aquele momento de glória mesmo e de grandes conquistas entre os romanos e de domínio.
Antes disso, antes do ano dessa parte, a gente vê que Roma ela era considerada uma república, mas não um império. Então, antes do ano 27 a.C., ela era uma república, já muito poderosa, já muito conquistadora, mas ela passa a ter esse título a partir do ano 27, que vai até o ano 325. E olha só que interessante, irmãos. Aí tem várias dinastias dos imperadores. Tem a dinastia de Júlio e Claudiano, que é do ano 14 ao ano 68 depois de Cristo, a dinastia de Flávio, que é do ano 68 ao ano 96, a dinastia de Antônio, que é de 96 a 196, e aqui, principalmente nesse período, e também na dinastia de Flávio, que o Novo Testamento Deus concede aos escritores o Novo Testamento, e o Novo Testamento é compartilhado na igreja. E depois vem a dinastia de Severo, que aí é de 193 até 235. Esse período chamado Alto Império é o período de glória. Depois vem o período que é chamado de Baixo Império, que é do ano 235 ao ano 476, que foi os assuntos que nós trabalhamos muito bem, aonde teve aquelas crises políticas, onde teve os colapsos e toda a degradação do império. E aqui vocês vão lembrar, nas últimas aulas, quando falávamos sobre as próprias brigas entre eles, os próprios desgastes, né? E aqui, irmãos, vocês têm que lembrar também o quê? Dos slides que nós lemos e de todo o material que falamos, que aqui há um colapso interno. Por quê? Porque, como mencionamos nas aulas passadas, continuar conquistando novos reinos, isso se gastava muito dinheiro. Você tem que lembrar que, no período do Alto Império, eles conquistavam um povo e ali eles faziam daquele povo muitos escravos. Mas esse problema na economia, que vai sendo gerado, essa decadência financeira, econômica, esses problemas políticos, vai tendo algo que eles chamam de latifúndio escravista, porque ficou muito caro para o Império Romano. E, naturalmente, começam, então, a ter aquelas crises, e aí, por isso também, que os imperadores eles começam a subdividir o Império Romano em 4 grandes oligarquias, 4 grandes governos. Por isso que, dentro desse período chamado período do Baixo Império, os generais militares eles passam a ter mais força do que o próprio imperador. Percebam, o imperador romano começa a ser mais um fantoche do que, de fato, um líder. Por isso que a gente vê e entende, e fica muito claro, que quando algum novo imperador ele conseguia um certo poder ou domínio, ele colocava uma imposição absurda sobre a população e até uma perseguição sobre os cristãos e o martírio, como fizeram vários imperadores, porque era uma maneira deles trazerem para si o poder político e, ao mesmo tempo, religioso que estava sobre eles. Mas esse período, que é o período do Baixo Império, cai por terra com a invasão bárbara, né? E é muito interessante que o último imperador romano foi Rômulo Augusto, que aí ele é deposto, e há uma pessoa chamada Odoacro, que ele era um um povo chamado Érulus, que na realidade seria um bárbaro, mas seriam os próprios germânicos, né, os próprios alemães, que ele consegue invadir Roma, depõe Rômulo Augusto, e aqui finda-se, então, a história do Império Romano Ocidental, não oriental. E por que eu estou fazendo essa recapitulação aqui, irmãos? E a gente vai ver agora aqui, e eu deixei até esse quadro aqui que o Justo Gonzalez registra, né? Simplesmente para a gente recapitular um pouco de tudo aquilo que a gente trabalhou até então. Mas olha que interessante, como eu falei para vocês há pouco, quando eu fiz aquela pergunta, que não era simplesmente uma pergunta de retórica. Cai-se, sim, o reino político, o império político, mas não cai a fé,
que se deriva por causa do quê? Daquilo que a gente vê que começa aqui com Constantino. Ou seja, eu poderia até dizer, meus irmãos, que onde eu quero chegar? Muitas vezes as coisas elas acontecem perto de nós e a gente não percebe de uma forma maior, né? Quando Constantino, de fato, começa a flertar, né, com o cristianismo, e ele passa a autorizar que o cristianismo é a religião oficial. Então, percebam que aqui muda uma grande chave na história mundial, como eu mencionei na última aula. Por quê? Porque por causa dessa união entre o império e a religião, até hoje a gente, eu diria, sofre uma certa influência em qualquer país no Ocidente por causa do catolicismo romano. Então, eu fiz questão de mencionar isso para vocês, para que a gente possa perceber que mesmo com a ascensão agora dos bárbaros, daquilo que chamamos de Império Romano Ocidental, a força religiosa continuou. A força religiosa que foi desse cristianismo iniciante, que é o cristianismo católico, ainda não o romano propriamente dito, mas o cristianismo universal, ele continuou. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque lembra que eu tinha mencionado um pouco na aula passada também sobre Teodósio? Esse imperador, ele consegue fazer algo que um pouquinho mais para frente a gente entende a força do Império Bizantino. Ele divide literalmente o Império Romano em duas partes. Entre o Ocidente e o Oriente. É o imperador Teodósio. E isso acontece no ano 395. A ideia dele, olha só que interessante, irmãos. Deixa eu até ver se está aqui, se a gente vê alguma coisa aqui. Aqui, ó. Pode ver, ó, Teodósio, né? Aqui tem o nome dele, né? Quando ele faz essa divisão, mesmo depois, só recapitulando aqui algo, irmãos. Lembram que Constantino, enquanto havia uma tetrarquia, um governo em 4 partes, ele passa a se tornar de novo o grande imperador sobre todos. Logo depois dele vem outros imperadores e a história vai destacar Teodósio. Teodósio, o que acontece? Literalmente, ele fraciona, ele divide o Império Romano em 2. Porque ele pensou assim, bom, se eu dividir em 2, eu estarei fortalecendo o Império Romano e não enfraquecendo. Mas, como nós vimos e falamos há pouco, quando ele faz isso em 395, em menos de 100 anos, ou seja, em 476, de fato, aquilo que ele achava que fortaleceria, rui, parte, e só se mantém a parte oriental. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem até aí? Tudo tranquilo? Alguma pergunta Amém. até agora? Alguma dúvida? Estou indo muito rápido nos fatos. É bastante informação, né? É bastante, Gil. E tem vezes, Gil, que eu tento ser sucinto também, para tentar facilitar um pouco, mas também, em virtude, até por não ser a minha área, né? Eu, de repente, posso estar passando alguma informação, eu diria, talvez, de forma sucinta demais, né? Então, estou aí Até para... porque o assunto é bem vasto mesmo, tem bastante coisa. Então, voltando, só dando uma pincelada final aqui, meus irmãos, sobre essa questão, olha só, né? Aqui, quando o Justo Gonzalez coloca, por exemplo, o ano, né? Por exemplo, que vem Maximiano, 285 a 305, ele coloca o ano que ele foi o imperador. Aqui são os acontecimentos do imperador, né? Tá bom? Então, pode ver aqui, ó, por exemplo, vamos por aqui, ó, Constantino, né? 306 a 337. É quando Constantino, de fato, passa a ser imperador.
Aqui, cada um desses são os imperadores, percebam? Magêncio, Galério, e aqui o Justo González ele vai colocando os pontos principais e os acontecimentos principais, né? A Batalha da Ponte Milvio, que nós vimos na última aula, lembram? E que Constantino foi a sua grande vitória, e ele consegue unificar de novo o Império Romano. Aqui, irmãos, mais uma vez, né, eu queria gastar um minuto relembrando o Edito de Milão. O Edito de Milão ele é muito importante para a história, de uma forma geral, porque aqui, com o Edito de Milão, né, a gente tem aquilo que, historicamente, a gente vai enxergar como um período de paz para os cristãos. Então, por isso que o Justo González ele vai fazendo esses, e eu gosto muito, né, desses gráficos, como, por exemplo, eu mencionei para vocês há pouco também, a história da igreja em quadros, porque isso facilita um pouco a nossa compreensão, né? Aqui também, mais uma vez, né? Olha só que interessante esse dado que o Justo González coloca. Pacômio funda o mosteiro em 324. Por enquanto, os monastérios, ainda eles são praticamente como se fosse uma universidade, um centro onde os líderes eles iam estudar. Até aí, tudo bem. O monasticismo, que a gente vai estudar nas próximas aulas, vocês vão ver que eles vão nascer como uma afronta a essa igreja que agora se torna institucionalizada, e ela caminha de mãos dadas com o império. Então, mais uma vez aqui, voltando para os dados do Justo González, olha só outra coisa interessante. O Concílio de Nicéia, que acontece aqui, que é aquele concílio, o primeiro concílio, onde vai trazer aquela questão dos arianos, né? Ário, vocês vão lembrar bem. É até interessante, deixa eu pegar aqui onde é Nicéia, irmãos? Vamos pegar aqui, deixa eu pegar aqui, Concílio de Nicéia, eu quero pegar um mapa rapidinho aqui. Concílio de Nicéia, primeiro. Deixa eu pegar aqui o mapa. Vídeo não, imagem. Mapa. Onde ficava a Nicéia? Aqui, esse mapa tá legal. Vou pegar esse mapa aqui para mostrar para vocês. Pastor, o senhor colocou na tela? Não, vou colocar agora. Deixa eu colocar agora. Tá? Só um segundinho. Tentando aumentar, pastor. Aqui. Deixa eu aumentar. É como a minha internet está lenta, então, por isso é a minha pergunta, né? Se eu tivesse colocado, eu não estava vendo ele. Não, claro. Não tem problema. Deixa eu só pôr aqui para vocês. Olha só. Aqui, Concílio de Nicéia. Não sei se vai dar para vocês verem, está bem pequeno. Vou tentar ampliar aqui. Esse mapa representa bem aqui. Está dando para vocês ver esse mapa amarelo ou não? Tá sim, pastor. Deixa eu só mudar aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Esse mapa amarelo. Aqui está Constantinopla, irmãos. Tá vendo? Nicéia está aqui do lado. Seria essa região da Ásia Menor, tá vendo? Essa região da Ásia Menor. Então, você vê que é muito próximo, né? Onde foi o primeiro concílio de Nicéia, tá bom? Então, voltando aqui ao assunto do nosso material. Voltando lá para o gráfico do desenho do
do Justo Gonzalez, aqui. Então, percebam que aqui inicia-se toda essa controvérsia ariana que desencadeia no primeiro concílio de Nicéia. E logo em 330 é fundada a Constantinopla, que é, de fato, o novo lugar, a nova sede do Império Romano, né? Então, só para a gente concluir, então aqui são outros acontecimentos, né? Claro, não vai dar tempo de a gente falar sobre todos eles, irmãos, mas percebam que agora, olha só, porque eu quero fechar com Teodósio agora para a gente poder entender um pouco melhor. Essa controvérsia que se inicia com 330, com Constantino, ou melhor, 325 no Conselho de Nicéia, em 313 lá com Ário, a questão da doutrina ariana, ela só vai parar aqui com o Concílio de Constantinopla. Pode ver que o nome já diz, né? Concílio de Constantinopla, que foi feito lá na própria Constantinopla. Tem aqui um dado muito interessante, irmãos. Como agora o imperador, desde Constantino, olha só que interessante, hein, irmãos? Olha que interessante. Ele agora já recebe a autoridade de bispo dos bispos, lembram disso? Constantino recebe aqui a consideração de ser chamado de bispo dos bispos. Por quê? Porque agora ele, o imperador romano, de uma forma direta ou indireta, ele se arrazoava de que agora eles estavam também mandando em quem? Na própria igreja. Então, perceba que interessante. Ele faz o concílio em Constantinopla, leva para Constantinopla para resolver essa questão ariana, aqui, onde está? Isso. E ele, vamos dizer assim, Teodósio, ele acaba não dando um parecer propriamente dito, mas ele era uma autoridade também valorizada, vamos assim dizer, por muitos bispos como uma autoridade religiosa, mas só que ele era o imperador, ou seja, olha aqui a figura, como já vai sendo misturada. O imperador, outrora, ele era adorado como Deus, era feito sacrifícios para ele. Com Constantino, isso termina, isso acaba. Constantino dá autorização para que os cristãos, se eles quisessem adorar a Deus, eles poderiam fazê-lo e eles iriam ser respeitados. Com Teodósio, ele legaliza agora como igreja oficial do Império Romano o cristianismo, mas percebam que desde os dias de Constantino até Teodósio e para frente, o imperador romano, seja ele no Oriente ou no Ocidente, ele acaba agora participando de uma autoridade espiritual também. Mesmo que ele não seja a última palavra, ele está unido aos bispos que terão a última palavra. E isso aqui também é uma outra coisa que a gente não pode perder de vista em todas as tomadas de decisões. Por exemplo, eu mencionei na última aula com vocês que eu estava encantado com o nome dele mesmo, Eusébio de Cesareia. Mas Eusébio de Cesareia, por muitos historiadores, irmãos, vão dizer também que ele vai acabar flertando com o imperador. Ou seja, ele acaba sendo um pouco historiador, ele acaba sendo muito historiador, é claro, mas como ele estava trabalhando para o imperador, logo ele acaba sendo tendencioso um pouco. Então, percebam que daqui em diante começa a ter uma mudança na chave com relação à figura, não digo de todos, né, é óbvio, eu quero acreditar que o que eu quero que vocês percebam bastante aqui é a intenção do imperador. Os próximos pais da igreja
E é por isso que eu quero gastar um tempo ainda hoje aqui, estudando um pouco mais com vocês sobre eles. Os próximos pais da igreja, e a gente vai vendo aqui o surgimento ah, de vários pais da igreja que são muito importantes. O que acontece? Esses pais da igreja, irmãos, eles vão ter um posicionamento, eu diria, mais sério com relação ao imperador. Eles não vão ceder para o imperador. Mesmo que alguns questionem Eusébio de Cesareia, nem todos vão ser assim. Nem todos vão, eu diria, ser tendenciosos. Mas a partir de Constantino já é algo que começa a ter uma certa, eu diria, influência. Deixa eu pegar aqui. Bom, deixa eu pegar aqui mais um outro acontecimento, que é esse que eu já mencionei até nas aulas passadas aqui. Olha aqui, ó. Leão o Grande, que é Leão o Primeiro. O que acontece no caso de Leão I? O próprio Justo Gonzalez vai falar o seguinte, que o primeiro Papa, ele pode ser considerado, porque aqui, ó, essa obra do Justo Gonzalez, que nós estamos aqui lendo o volume 3. Então, o volume 3 é esse livro aqui, que fala sobre a Era das Trevas. Então, aqui ele vai trabalhar sobre o quê? O papado. Então, percebam que aqui o Gonzalez ele vai mostrar o seguinte, que possivelmente, na concepção dele, Leão I acaba sendo chamado do primeiro Papa porque ele vai trazer... Tá dando para vocês verem aí, irmãos? A letra tá boa? Está um pouco pequeno para mim aqui, mas dá para ver, tá? Dá para ver. Comentei mais, pastor. Então, Leão I vai chamar a centralidade de toda a autoridade cristã sobre ele. Por isso que tanto o Justo Gonzalez quanto outros historiadores vão dar a ele o título de primeiro Papa. Mas lembram, irmãos, que nesses dias, assim como o Império Romano tinha sido dividido, tanto, ora, pelos seus generais, quanto pelos seus governadores, quanto também dividido até mesmo pelo próprio Teodósio, politicamente, não pensem vocês que havia uma certa coesão, tá bom? Mesmo que historicamente ele era considerado ou foi chamado, isso não significa que ele desfrutou para todos os cristãos daqueles dias desse privilégio, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo, meus irmãos? Mas por que eu estou falando isso? Eu quero que os olhos de vocês agora fiquem fixos na figura do imperador. E o imperador agora ele vai precisar do quê? Dos líderes cristãos, dos bispos, das grandes autoridades, para poder fazer as suas políticas. Ou seja, indiferente da queda do Império Romano Ocidental, e agora o novo surgimento de novos líderes e de novos grupos, ou de grupos em cidades-estados, como eu mencionei há pouco, ali naquela região da Espanha, a região da própria a Alemanha, a Inglaterra, onde hoje é a Inglaterra, ali onde, de fato, o Império Romano dominava, que deixa de dominar, ali são novos grupos, ora bárbaros, mas também cristãos. Ou seja, de uma forma ou de outra, Roma, na figura dos seus líderes religiosos, continuaram tendo uma influência muito grande sobre esses grupos bárbaros. Tá bom, meus irmãos? E mesmo assim, também fazendo frente ao catolicismo, no caso grego, que estava ali em Constantinopla. Então, percebam que a história vai criando essas frentes para nós, tá bom? Tudo jóia até aí? Beleza? Alguma pergunta, meus irmãos? Então, eu vou, no próximo bloco, eu vou abrir aqui a história da igreja em quadros, e a gente vai, então, entrar um pouco mais nesses assuntos por meio desse material, e eu quero também, como eu tinha dito para os irmãos,
fazer um apanhado do volume 1 do Justo Gonzalez. E por que eu estou fazendo esse apanhado aqui com vocês, meus irmãos? Só para a gente concluir aqui o nosso módulo agora. Olha só que interessante. Deixa eu pôr esse slide aqui para vocês, que é um slide que eu já tinha passado ele. Agora, deixa eu só fazer um comentário com vocês com esse slide aqui. Por que eu estou fazendo esse apanhado com vocês e levo vocês muitas vezes a pensar um pouco comigo? Porque muitas vezes, quando a gente está estudando a história da igreja, a gente faz isso, ó. Da igreja de Jerusalém até nossos dias. Percebam, irmãos, como é difícil nós falarmos sobre 2000 anos de história em 10 slides. E é normal que quando qualquer professor ou qualquer mestre faz um resumo, ele pode acabar sendo um pouco tendencioso em algumas falas, sem perceber. Lembra que há pouco eu disse que os historiadores, eles montam os seus livros de acordo com algumas óticas que eles têm, e eles vão narrando? Então, perceba, olha só que interessante esse slide. Deixa eu compartilhar aquele rapidamente com vocês, para a gente estar encerrando aqui. Olha só. Rapidamente, ó, a história da igreja de Jerusalém até nossos dias. É uma obra praticamente absurda, né? Mas a origem nasce na eternidade, mas ela começa, de fato, historicamente, irmãos, a igreja, até mesmo segundo a professora Márcia Zollner, na perspectiva dela, começa em Atos 2. Por quê? Porque ela é uma historiadora. Então, como história mesmo, é aí onde temos aquela discussão em teologia. Quem cria a igreja? A igreja é criada por quem? Por Jesus ou pelos apóstolos? Historicamente, como história, é em Atos 2, porque é a história contada pelos próprios apóstolos, tá bom? Então, perceba, quando a gente pega essa igreja primitiva, ó, notem bem que esse slide vai mostrar a igreja primitiva do ano 33 até o ano 313. Lembra há pouco que a gente viu algo? O que aconteceu no ano 313? Lembram? Tinha aqui até mostrado para vocês, que no material do... Vocês lembram ou não? Deixa eu pegar aqui de novo. Eu falei há pouco. Deixa eu pôr aqui de novo. Qual foi o edito? De Nicéia, Não, quase. Constantinopla. Não, tá chutando bem. Aí não, é bom isso, Gil. Que você tá aí. Chuta, não acerta uma. Não, mas tá aí, não tem problema. Aqui, Gil, ó, aqui, ó. Isso daqui, ó. Edito de Milão. Né? O de Nicéia é 325. Outro dado interessante, irmãos, por isso que eu estou gastando esse tempo com vocês, ó. Percebam que aqui no slide que nós estamos vendo, começa no ano 33 e vai até o ano 313. Por quê? Esse período, do ano 33 até o ano 313, a igreja ela é perseguida, ela não é legalizada. Mas outros historiadores, eles colocam uma divisão como no primeiro concílio de Nicéia, ou seja, eles chamam, por exemplo, que era no ano 325, a história da igreja até o concílio de Nicéia e a história da igreja depois do concílio de Nicéia. Então, percebam que cada historiador vai registrar a história segundo a sua percepção, segundo os seus pontos, né? Então, voltando aqui para o nosso slide, rapidamente, só para a gente concluir esse módulo aqui. Olha só. Então, vamos lá. Então, ó, 313. O Edito de Milão. Aí, passando por isso, vem a Igreja Imperial. Opa, vamos fazer uma crítica aqui, meus irmãos. Estaria errado chamar de Igreja Imperial? Ou estaria certo? Eu tô levando vocês a refletir, tá? O que vocês acham? Seria a Igreja Imperial ou não?
De certa forma, acredito que sim, pastor. Porque tinha influência muito grande, né, do império, do imperador. Então, de certa forma, acredito que cabe esse nome. Exatamente, Dil. Obrigado pela sua resposta. É isso aí. De certa forma, chamar a Igreja Católica, e aqui catolicismo, lembre-se, irmão, é a Igreja Universal, né? Depois que nasce a Igreja Católica Apostólica Romana, né, na Idade Média. Mas percebam que aqui chamar esse período da história de sair desse período e entrar para esse período, ou seja, a Igreja Primitiva para a Igreja Imperial, não está errado. Agora, percebam, a Igreja Imperial, a gente tem que tomar muito cuidado com isso daqui, ó. A Igreja sofre dois processos de sincretismo religioso, com o paganismo romano e bárbaro. É verdade? É. Mas se a gente não explicar bem, qual que é o problema aqui? A gente tem que lembrar que aqui no ano 313 em diante, que é o século IV, e o século V, irmãos, a gente não pode colocar tudo, sabe aquela questão de colocar tudo dentro da mesma sacola? Porque só para vocês terem uma ideia, irmãos, muitos historiadores vão colocar o século IV como chamada a Era Dourada da Patrística. Mas quando eu chamo de igreja imperial, e eu não explico que essa igreja, que ela vai se tornar imperial lá para frente, nesse início, que é o século IV, ainda ela era um período maravilhoso. Ou seja, mesmo que houve a mudança da chave, mesmo que os imperadores agora começassem a flertar com o poder religioso e tentar tomar proveito, os nossos pais, ou seja, a patrística, não se vendeu do dia para a noite. Isso que a gente vai ver mais para frente, a partir das aulas de hoje, ainda aqui, do século IV e o século V, principalmente o século IV, é chamado a Era de Ouro da patrística. Por quê? Porque eles receberam liberdade. Então, tomem muito cuidado com quando a gente... Eu digo isso, irmãos, porque todos nós, como professores e pastores, e ensinamos na igreja, na escola bíblica, muitas vezes a gente tenta ser sucinto, a gente coloca Constantino e já bota Constantino e todos os nossos pais da igreja desse período, a gente já quase que excomunga eles, e não é verdade. A gente tem que lembrar que uma nova mudança aconteceu na igreja, ora pela intervenção política de Roma e também de Constantinopla, mas mesmo que o imperador considerasse bispo dos bispos, muitos dos nossos pais da igreja não se venderam a eles. Tá bom, meus irmãos? Vamos fazer aqui os apontamentos sem exageros, tá bom? Vamos pegar um exemplo, irmãos. Nós fazemos parte de uma cultura ocidental que temos como práticas econômicas o capitalismo. E eu te pergunto, é toda a igreja cristã, protestante, contemporânea, que ela é vendida ao capitalismo? Não. Mas será que no futuro, quando os historiadores forem remontar a nossa história, eles vão dizer o quê de nós? Que nós fazíamos parte de uma igreja capitalista, vendida ao mercado, às práticas do mercado. Percebam, é muito perigoso quando a gente não olha a história fazendo os devidos apontamentos, que a gente passa a ser imparcial e injusto. Tá bom, meus irmãos? Tudo bem? Ficou claro onde eu quis chegar? Não dá para colocar tudo no mesmo balaio, né? Exato, pastor, exato. A gente não pode fazer isso, sabe? Por quê? Porque, assim como existem várias divisões na história eclesiástica, na história secular, a gente tem que também fazer os cortes devido. Por exemplo, esse outro slide aqui, ó, a Igreja Católica, de 313 a 1517. Em partes não está errado. Mas quando eu não explico que há uma divisão bem categórica desses primeiros anos e séculos, e mostro assim, não, a Igreja Católica, ou seja, a Igreja Universal,
ou chamada igreja antiga, para depois, aquilo que a gente tem, que é a Idade Média, há uma grande diferença. Eu coloco todo mundo no mesmo balaio. E pode ver que aí a gente começa já, ó, por exemplo, se eu coloco aqui, ó, em 313, uso de imagens, não foi tão rápido assim. A canonização dos santos também não foi tão rápido assim. A mariolatria também não foi tão rápido assim. A autoridade papal também não foi tão rápido assim. Tá bom, meus irmãos? Então, eu fiz questão de mostrar esse slide, porque eu sei que é um slide que a gente tenta, né, mostrar aqui. E aí vem a reforma, né? Da reforma para cá é mais fácil. Mas perceba, a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo balaio, né? Porque senão a gente acaba pecando de uma forma, eu diria, muito, muito simplista, né? Tá bom? Tudo bem? Fiz questão de mostrar isso para a gente poder deixar as coisas nos seus devidos lugares. A professora Márcia Zollner, no seu material, eu gostei bastante da forma em que ela deu a aula, né? Ela foi colocando história eclesiástica e ela foi trabalhando de forma cronológica. Então, em cada período, por exemplo, ela foi mencionando os problemas doutrinários que surgiram, as heresias e tal, e ela foi fazendo cortes. Eu achei muito interessante, né? Os primeiros 7 vídeos dela, ela vai trabalhar, nos primeiros 2 ela trabalha um pouco sobre essa questão da história da igreja, depois nos primeiros 7 vídeos dela, ela vai trabalhar bastante esses cortes dos pais da igreja e cada acontecimento. Eu achei bem interessante. Eu acabei não fazendo assim, então fica aí uma recomendação para os irmãos olharem o material dela como uma ferramenta para que vocês possam entender também os acontecimentos como de fato aconteceram, tá? Tudo bem, meus irmãos? Beleza? Eu estou muito errado no pensamento, ou com esse evento aí, depois de Constantino, a igreja deixou de ser destruída fisicamente para ser destruída, vamos dizer, doutrinadamente ou ideologicamente? Porque antes desse evento de sincretismo, eles eram perseguidos e mortos, né, de fato. E depois disso, entrou essas doutrinas erradas aí aos poucos e, de certa forma, também acabou destruindo. Obrigado, Tomé. De certa forma, foi isso que aconteceu, mas não de início, Tomé. No início, você tem que lembrar que ainda... Por que é chamado, então... Perceba, que se eu falo assim, que com Constantino, no ano 300, a igreja já sucumbiu de vez, e como que eu vou prestigiar aquilo que é chamado de a Era Dourada da Patrística? Ué, então, se era a Era Dourada, o que eles estavam fazendo lá? Perceba. E por que se torna a Era Dourada? Por causa disso. Porque o desejo político e econômico do imperador, unido a essa certa liberdade religiosa, mas que ele precisava agora do povo cristão, ora lá em Constantinopla e ora lá em Roma, mesmo que agora não existisse mais o Império Romano. Olha que interessante, irmãos, mais uma vez. O imperador que estava em Constantinopla, ele precisava do papa, ou do líder religioso que estava em Roma. Porque mesmo que ele não dominasse mais de forma política e econômica, ele dominava pela influência indireta, porque era a mesma fé. Concorda? Então, os bárbaros estavam dominando sobre Roma, sim, mas qual era a religião predominante? Era a religião romana. Então, perceba, havia um interesse, uma tendência política por parte daqueles que governavam, ora pelo imperador, ora pelos reis, ou ora pelos próprios que dominavam suas cidades-estados. Mas os nossos irmãos do século IV e do século V foram gigantes. Por quê? Porque eles não deixaram com que essa igreja se corrompesse de cara. E aí onde eles vão fazer aquilo que nós chamamos as defesas da fé. Por isso que nas minhas últimas aulas eu quero estar trabalhando mais detalhadamente um pouco das obras desses grandes homens de Deus que fizeram a defesa da fé. Entendeu, Tomé? Mas, de uma certa forma, a igreja, sim, passou pelo que você acabou de dizer. Porque agora ela estava sendo minada nas bases. No início, ela não se vendeu tanto, mas a partir ali do
do sexto e do sétimo século, aí não teve mais jeito, irmão. Porque aí, literalmente, as heresias entram no seio da igreja, e aquilo que a patrística fez é como se fosse colocado um pouco de lado, porque agora começam a entrar outras práticas unidas a essa força política. Agora, é claro, Tomé, que a gente também não pode desconsiderar que nesse século IV, né, que é logo depois de Constantino e de Teodósio, e no século V, querendo ou não, pertencer ao Império Romano já era, você tem que lembrar que a queda é lá na frente, né? Como eu falei para vocês, no ano 476, então agora já era uma questão de status. Ser um cristão era importante. Então já sofreu também, por causa dessa união. Ou seja, nessa união entre política e religião, querendo ou não, quem nascesse debaixo do Império Romano, seja ele ocidental ou oriental, ele já desfrutava de privilégios por ser da religião dominante. Então, aqui também nasce também, eu diria, uma coisa muito perigosa, porque outrora as pessoas elas eram inseridas à igreja pelo novo nascimento, por uma experiência religiosa. Agora já não mais. Agora é pelo poder do Estado. Ou seja, fica cômodo. Ou seja, agora era uma questão de status. Logo, aqui começa uma decadência também por causa disso, entendeu? Ou seja, várias frentes vão minando o poder daquela igreja que outrora, do ano 33 até o ano 313, ela foi perseguida, porque ela sobreviveu mediante a morte. Agora ela vai ter que sobreviver na sua fé, ou seja, na defesa da fé. Tá bom? Beleza, Tomé? Beleza, meus irmãos? Tudo bem até aí, meus irmãos? Joia? Então, Joia. podemos dar uma pausa e a gente vai para os próximos materiais. Tá bom? Combinado. Eu vou parar a nossa gravação aqui, meus irmãos.